Alvíceras, alvíceras. Continuando então com a nossa gramática do português, da língua portuguesa, pelo método Confuso. Aí na página de número 102, Doralice. Então, relembrando, estamos na antologia, né? Na parte final da gramática do Mendes Fradique, que é totalmente confusa, ou seja, faz jus ao nome, né? Gramática portuguesa pelo método Confuso. Já vimos o que é o método Confuso, já estamos aqui no 21º vídeo sobre esta gramática. A gramática propriamente, ela ocupa menos da metade da gramática, né? Do livro, que chamamos gramática. E mais da metade deste livro é formada por textos avulsos, né? E aí o Mendes Fradique vai sempre começando esses pequenos textos. São pequenas operetas de certos autores que ele escolhe, dá uma breve biografia confusa, ou seja, dizendo dados aleatórios, quase todos inventados. De vez em quando ele salpica dados verídicos para confundir ainda mais a sua cabeça. E na sequência ele dá um exemplo ou dois de texto desse autor. No caso aqui ele coloca Doralice. Aí ele usa a palavra igual, você vê aí no centro do vídeo, igual, em vez de igual. Outro destaque que eu faço, a palavra geisha. Geisha é aquela mulher japonesa, né? Toda pintada de branco e tal, toda pálida. Aqui com SH, geishas, com SH, tá ok? O que mais? Na página 103, ele continuando sobre Doralice ainda, ele vai dar um exemplo para a gente de síntese, né? O que é síntese? Síntese é do grego síntesis, né? Que significa mistura, síntesis, mistura. Então, por que síntese é uma mistura? No caso, mais propriamente, uma figura poética, uma figura de linguagem que tem esse nome, né? Porque ela mistura, na verdade, ela inverte a ordem, né? Aí, no caso, ele dá um exemplo aí, né, de um texto ele diz assim: Banarnais, destacamos os 3 perfis seguintes, respectivamente dos caricaturistas Luiz Peixoto, Raul e Calixto. Aí ele dá um texto de exemplo desses autores. Diz assim: quando Luiz era garoto, dizia dele um petis. Petis que é pequeno, um garoto pequeno, um homem pequeno, geralmente ou seja, uma criança, um guri, né? Então, quando Luiz era garoto, dizia dele um petis. Eu vi o nariz Peixoto metendo o dedo no Luiz. Adorei este texto, é um exemplo formidável de síntese. 99% da população não tem a menor ideia do que seja síntese, mas não sabem o que estão perdendo, né? É um artifício literário muito interessante, pode ser usado geralmente é usado para efeitos de humor, né? E realmente é muito gostoso, é apaixonante você ter esse contato com a síntese, é muito divertida, a síntese é engraçada. E o Mendes Fradique, ele pinça, né? Ele pesca este exemplo aqui, que combina com o seu jeito de ser, com a sua cosmovisão também humorística, né? Então, eu vou repetir aqui. Quando o Luiz era garoto, dizia dele um petis. Eu vi o nariz Peixoto metendo o dedo no Luiz. Ou seja, eu vi o Luiz Peixoto metendo o dedo no nariz. Mas ele inverte, dizendo que um petis, ou seja, um garoto, dizia do Luiz que o via meter o nariz Peixoto, via nariz Peixoto meter o dedo no Luiz. Ou seja, ele via o Luiz Peixoto meter o dedo no nariz, mas ele inverte o Luiz com o nariz, ou seja, a síntese está exatamente aí. Então, ele, na verdade, acaba dizendo que viu o nariz Peixoto metendo o dedo no Luiz. E nariz e Luiz acabam combinando com petis. Ele propositalmente escolhe a palavra petis para combinar com nariz, para combinar com Luiz, né? Para rimar. E poderia usar garoto, porque ele já havia usado garoto antes, no primeiro verso. Quando Luiz era garoto. Garoto é sinônimo de petis.
né? Mas ficaria feio, ficaria poeticamente falando ruim, não soaria legal. Dizer quando aliás, Luiz também rima com nariz, rima com petiza. Quando Luiz era garoto, dizia dele um garoto. Não, aí fica muito repetitivo, não ia fazer a rima, né? Então ele propositalmente escolhe petiz, que já vai rimar com nariz do terceiro verso e com Luiz do quarto verso. Que mais que temos aqui? Aí já Antônio Torres, né? Aí ele vai dizer, veja que a bibliografia que ele dá desses autores, ele inventa, né? Bibliografia, verdades discretíssimas, besteiras cariocas, não existe isso aqui, não existe. Aí ele diz assim, o porquê de todas as coisas, o porquê de todas as coisas, né? Ele não tem acento circunflexo no porquê, seria hoje um erro gramatical. Mas ele vai dizer o porquê de todas as coisas. É o título de um livro interessantíssimo que li há dias e que traz como subtítulo apenas o seguinte: obra científica e filosófica contendo toda a ciência de Aristóteles, comentada e desenvolvida pelo esclarecido Frei Antônio Maria de São Gil. Quer dizer, ele inventa coisas assim que ninguém imaginaria, né? Não existe essa obra chamada O Porquê de Todas as Coisas, muito menos com o subtítulo Obra Científica e Filosófica contendo toda a ciência, olha só, toda a ciência de Aristóteles comentada e desenvolvida pelo esclarecido Frei Antônio Maria de São Gil, que provavelmente não existe também, né? Que mais? Aí ele também usa lá em cima, né, a palavra, o adjetivo tonsurado. Ele vai dizer assim, com a vida piedosa e meditativa do tonsurado. Tonsurado é tosado, né? E os freis, né? Os frades, às vezes, dependendo da ordem, tosavam o cabelo, cortavam, aparavam o cabelo, né? Então, meditativa do tonsurado, ou seja, do frei, né? Do irmão, do frade. Tonsura, né? É a arte de tosar, de tonsar, de tosar, enfim, de cortar o cabelo. Que mais? Aí na página 107, ele vai dizer, lá em cima ele usa a palavra entaladela, né? Foi uma entaladela dos diabos. Foi uma entaladela dos diabos. Entaladela, o que é entaladela? Entaladela, eu não botei na imagem aí, mas entaladela, eu anotei aqui no meu livro físico. Vou dizer para vocês o que é entaladela. Não vou dizer não, porque eu coloquei aqui, mas eu não coloquei o significado. Boa pergunta. O que é entaladela? Vamos então ao Google, né? Vamos ao Google aqui, perguntar o entaladela. Entaladela. Ih, mas tá difícil. Entaladela. Significado. Entaladela. Situação difícil, apuro, dificuldade, entalada, enrascada. Me meti numa entalada, me meti numa enrascada, me meti numa entaladela. Me meti em apuros, me meti num apuro, numa dificuldade, numa situação difícil. Sem querer, pôs o amigo em uma entaladela daquelas. É outro exemplo também. Outra acepção, pressão forte, breve ou prolongada, aperto, entalão, entalo. Então, aqui você consegue entender melhor, né, o significado da palavra. Algo está entalado. Quando algo está entalado, é porque não há espaço para aquilo passar, né? Quando algo entala na sua garganta, fica entalado ali, é porque aquilo não passa, parou ali, agarrou ali, fazendo forte pressão naquela região, no caso na garganta. Então, entaladela é uma pressão forte. A entaladela é aquilo que fica entalado na sua garganta faz na sua garganta na hora que está entalado, ou seja, uma pressão forte, breve ou prolongada na sua garganta. Então, entaladela é o efeito provocado por aquilo que está entalado, né? Também pode ser aperto, né? Estou com um aperto na garganta, estou com uma entaladela na garganta.
Estou com um entalão na garganta, né? Estou com a calça entalada, ou seja, estou com a calça apertada, fazendo pressão na minha cintura, né? Estamos, ou aquilo que já falamos, estamos numa situação difícil, estamos numa verdadeira entaladela. Que sinuca de bico, né? Que trade-off. Estamos encurralados. São expressões sinônimas, perdão. Legal. 3-1 pro Flamengo. 3-1 pro Flamengo, Internacional e Flamengo. O Flamengo vai acabar sendo campeão do Campeonato Brasileiro de 2025. Não tem muito. Não vejo algo diferente disso. É o que está se desenhando, né? Bom, vamos voltar lá. Aí ele dá uma outra palavra. Com a cara em panos d'arnica. Essa expressão também é interessante. Com a cara em panos d'arnica. Aí eu já não sei o que significa isso não, mas vamos tentar perguntar ao Google. Tem expressões que nem o Google vai saber, né? Em panos de arnica. É, com a cara em panos da arnica, ficar com aquela cara, como a arnica ela ardia um pouquinho, né? Ela arde um pouco. Então, quando ele diz aqui, ainda com a cara em panos da arnica, quer dizer que ele está com aquela cara, assim, com os olhos reprimidos, assim, com a cara meio avermelhada, com os olhos exprimidos, né? Com o nariz meio avermelhado, como se tivesse colocado a cara num pano cheio de arnica, né? De pomada, daquela planta chamada arnica. Mas enfim, com a cara em panos de arnica, avançou para o palco e desancou-o. Não, desancou. Desancar, né? No caso aqui, ainda com a cara em panos de arnica, avançou para o palco e desancou. Desancou aqui é com a cara. Não, aqui na verdade, com a cara em panos de arnica, é com a cara feia, né? Daquele jeito que eu acabei de narrar. E esse desancar é erro de pronúncia. É isso? Não, isso aqui tá. Não, isso aí é a próxima. Desancar, eu não coloquei, vou ter que pegar aqui no Google. Vamos lá. Desancar. Desancou, né? Desancar, fazer críticas ou acusações severas a reprovar veementemente. Desancar um governo, um rival, uma situação. Ou desancou um governo, desancar um governo, um rival, uma situação. É fazer críticas a esse governo, acusações severas a esse governo. Isso é desancar, é reprochar, é reprovar veementemente. Como transitivo direto também, é derrear com golpes nas ancas. Ou seja, é prejudicar, é ferir as ancas, né? Aquela parte do corpo. É descadeirar. Cadeira é como são chamadas as ancas do ser humano. É uma forma vulgar de chamar essa parte do corpo. Então é derrear com golpes essa parte. Bater violentamente em, desancar alguma coisa ou desancar alguém, né? É bater violentamente em nessa pessoa. Espancar, surrar. Exemplo, desancaram a vítima e fugiram, ou seja, espancaram a vítima e fugiram. Como transitivo direto e bitransitivo, é aplicar em outrem, surra, chute, etc. Ou seja, igual o anterior, é surrar, é espancar. Desancou vários socos no provocador. Transitivo direto ainda também trazer abaixo, derrubar, vergar. Ainda nesse campo semântico de ferir o próximo, né? Então, desancou uma parede, uma porta, desancar uma parede, uma porta, é trazer essa porta, essa parede abaixo, é derrubá-la, é vergá-la, derribá-la,
6. Como sentido figurado de vencer numa discussão. Então, seus argumentos desancaram o colega, né? Ou seja, venceram, espancaram o colega, venceram dessa maneira, de maneira insuportável, insegurável, indefensável o colega. Então, seus argumentos desancaram, desarmaram, espancaram, venceram o colega. Então, isso é desancar. Então, aqui no caso, ainda com a cara em panos da arnica, ou seja, ainda com a cara feia, como se tivesse metido a cara num pano cheio de pomada de arnica que arde, faz você ficar com a cara toda vermelha e com os olhos fechados, avançou para o palco e desancou o autor da silabada, ou seja, e venceu o autor da silabada, né? Nesse caso aqui é o último significado de desancar, venceu, superou o autor da silabada. E o que é silabada? Silabada é erro de pronúncia, sobretudo o que resulta do deslocamento do acento tônico. Isso acontece muito, por exemplo, com aquela palavra, né? Todo mundo fala rubrica. Aliás, todo mundo fala rúbrica, né? Mas é rubrica, entendeu? O certo é rubrica. Vamos botar aqui no Google. Rúbrica ou rubrica. A palavra rubrica tem dois significados principais: uma assinatura abreviada em indicações ou comentários em um texto. No contexto da assinatura, a rubrica é uma forma mais curta e rápida de assinar um documento, geralmente usando as iniciais do nome. No contexto de texto, a rubrica pode se referir a anotações, comentários ou indicações que esclarecem ou complementam o conteúdo. Então, o certo é rubrica e não rúbrica. Deixa aqui a sua rúbrica. A forma com acento, rúbrica, é um erro de prosódia. É uma silabada. Então, não é rúbrica, é rubrica. Não tem acento grave. Tá ok? Aí ele continua também. O mulherio caía com H, né? Como você vê aí. Com o chilique, com X, né, em vez de CH, como você vê aí. E não haver um rebenque a jeito em tais momentos. E não haver um rebenque. Rebenque é um censor. É um censurador, um censor. Um disciplinador. No dia seguinte, quando o somnolento, né, somnolento, ou seja, o M caiu, o M de Maria caiu, né? Bedel, no dia seguinte, quando o sonolento Bedel começou a espanar. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Não, tá certo, é isso mesmo. Bedel é porque o 4 tá tanto para rebenque como para Bedel, tá vendo? Vamos ver o que é Bedel. Vamos lá. Rebenque e Bedel. Essa página ficou meio confusa, eu devia estar com sono. Vamos lá. Primeiro vamos começar com Bedel. Bedel é um tipo mestre, né? Um ensinador. Bedel é o chefe de disciplina em escolas. É um censor, é um disciplinador. Ok. Era, né, um funcionário subalterno encarregado de tarefas administrativas nas faculdades. Então era um cara que disciplinava, era uma espécie de inspetor, de organizador, de disciplinador, enfim, de diretor, coisa assim, né? E o rebenque? O que é o rebenque? Não deve ser a mesma coisa. Rebenque. Rebenque é um pequeno chicote de couro. Tá vendo? Só eu botei o 4 no rebenque. Não, o 4 é no bedel. O rebenque é um pequeno chicote de couro, geralmente em forma de bengala, usado para tocar a montaria. Isso ou era o rebenque. Muito bem. Então, e não haver um rebenque, ou seja, um chicote a jeito
em tais momentos. Ou seja, o mulherio estava dando chilique e ele comenta: pô, tinha que ter um chicote aqui para chicotear essa mulherada toda e acabar com esse faniquito, acabar com essa palhaçada. É mais ou menos isso que ele está dizendo. E jeito com G, né? Jeito aqui com G. Legal, vamos lá. Castro Alves, né? Castro Alves foi um caso muito sério, e não comporta mais essa coisa de biografia, bibliografia e anexos. Anexos com 2 N's. Aí ele bota aqui uma nota para Castro Alves, que também não tem nada a ver, né? Fala sobre o fumo, o cheiro de fumo que fica pelas manhãs nas salas onde passaram a noite várias pessoas fumando, é sanado facilmente queimando-se um pouco de café em recipientes de metal e deixando abertas, depois dessa operação, as portas e janelas durante 1/4 de hora. Então, quer que passe o cheiro de fumo, né, de cigarro da sua sala, é só queimar café num recipiente de metal. Beleza. Bom, vai começar agora o jogo do Botafogo com o Palmeiras. Eu vou parando por aqui e volto na próxima aula com mais gramática portuguesa pelo método Confuso. Até lá, se Deus quiser.